Bom dia, eu sou o Felipe Alves, eu sou engenheiro civil, especialista em mobilidade urbana, sou coordenador pelo lado da UCB, eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso, do Ciclomapa, que é uma plataforma que utiliza dados abertos para disponibilizar mapas cicloviários das cidades brasileiras. Então, assim, para explicar o que é o Ciclomapa, né, vamos começar com um pouco de contexto, né? Então, a motivação para criar essa plataforma foi porque não existia, um tempo atrás, uma plataforma única que facilitasse visualização de dados sobre infraestruturas cicloviárias para as cidades do Brasil, né? Então, a gente queria que tivesse uma solução que disponibilizasse esses dados para qualquer cidade, que tivesse a possibilidade de baixar facilmente os dados de qualquer cidade, sem precisar de muito conhecimento técnico, de plataforma que é muito difícil você saber onde é que baixa os dados, então queria uma coisa que fosse fácil, que fosse padronizada, e pelo lado do ativismo também, né, a gente queria conseguir criar indicadores, criar situações que pudessem ser comparadas entre as cidades, né, então talvez até conseguir visualizar as oportunidades e os impactos das ações da sociedade civil, né, na melhoria da mobilidade, né, na mobilidade sustentável. Aí, só mostrando um exemplo, né, um tempo atrás, a UCB, a União de Ciclistas do Brasil, começou a disponibilizar no seu site os mapas cicloviários de algumas cidades que o pessoal ia mandando para a UCB, ou que ela tinha conhecimento, né? Então, a gente colocou só alguns aí para ver que eles não têm padronização nenhuma, né? Então, tem mapas que são em plataformas online, tem mapas que eram feitos em QGIS e disponibilizados num outro formato, e tem, inclusive, situações que eram disponibilizadas apenas imagens, né, seja um PDF ou imagem JPG, que a gente não conseguia extrair muitos dados, não conseguia extrair feições daquilo ali. E aí, falar um pouco das duas organizações que criaram o Ciclomapa, né, começando pela UCB, a União de Ciclistas do Brasil. A UCB é uma associação de ciclistas, só que a nível federal, então ela reúne não somente as pessoas interessadas na mobilidade por bicicleta, como ela reúne também as outras associações de instâncias menores, né, sejam municipais, sejam estaduais, para poder juntar forças para conseguir pleitear melhorias na mobilidade junto ao governo federal. E o ITDP, né, no caso o ITDP Brasil, que é o braço aqui no Brasil do ITDP Global, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, também é uma outra organização da sociedade civil, que investe em diversos países, né, para tentar ajudar tanto a sociedade quanto os governos a melhorar a mobilidade também. Então, o ITDP já possuía essa plataforma de dados de mobilidade, né, que é a Mobilidados, mas ela ainda tinha dificuldade de conseguir dados de infraestrutura cicloviária, né? Essa plataforma tem diversas coisas de mobilidade a pé, de transporte público, indicadores relacionados, mas ainda tinha essa dificuldade, e aí se juntou com a UCB para a criação do Ciclomapa. Então, para poder falar sobre mapa cicloviário, eu vou precisar explicar um pouco, né, de infraestrutura cicloviária, bem rapidamente, só para dar um mínimo de conhecimento. Então, as tipologias, né, no ciclomapa a gente dividiu nessas 4 tipologias, né, as ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas são, vamos dizer assim, mais conhecidas ou mais bem definidas, né, mas tem, por exemplo, a questão de calçada compartilhada, tem gente que nem sequer aceita como tipologia e tal, mas a gente resolveu incluir, porque foi um jeito de incluir infraestruturas que não estavam nas outras 3. Então, passando rapidamente, né, as calçadas compartilhadas são espaços que ficam nas calçadas, e aí são compartilhados entre ciclistas e pedestres, né, mas tem uma sinalização específica dizendo que esse espaço é uma calçada compartilhada, porque muita gente faz confusão em cidades que tem, por exemplo, um calçadão, seja no centro histórico ou na região de orla da cidade, que muito ciclista acaba usando, mas aquele espaço não foi primariamente designado para isso. Então, esse aí acho que não considera como infraestrutura cicloviária. As ciclorotas são ruas geralmente com pouco tráfego, que tem uma sinalização no meio da pista, onde o espaço é compartilhado entre todos os veículos. Então, ela vai ter uma sinalização ali, mostrando que ali é uma rota de bicicleta, uma ciclorota, mas não tem nenhum tipo de segregação. As ciclofaixas já também são na pista, mas já tem uma separação, então é uma faixa que é destinada apenas para bicicleta, apenas para ciclistas. Então ela pode ter alguns elementos físicos delimitadores, como por exemplo tachões, como por exemplo bastões, mas não tem segregação física total. Então
isso aí acaba sendo não tão seguro quanto a ciclovia, que a ciclovia já é uma pista que é totalmente segregada para uso por ciclista. E aí, isso, a gente usa dados do OpenStreetMap, né, para fazer esses mapas, então a gente tem que conseguir fazer essa, vamos dizer, tradução, né, entre as infraestruturas que a gente dividiu nessas camadas, além de ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota, ele também exibe, e calçada compartilhada, ele também exibe, né, a gente colocou aí como complemento, vias de baixa velocidade, trilhas, então, que não são classificados como nenhum tipo de pista, mas às vezes também você pode pegar esses caminhos, e locais onde é proibido, né, onde é proibido a circulação de bicicleta. E aí a gente tem que pegar todas as etiquetas dentro do OpenStreetMap, ou OSM, que representam cada uma dessas tipologias. Então, esse quadro aí é apenas uma lista, essa lista, às vezes, aparece alguma coisa nova, ou às vezes muda a definição de alguma coisa, a gente tem que também atualizar isso aí. E aí, além dessas coisas que aparecem nas camadas, tem mais alguns elementos que aparecem no mapa, né, que são as estações de bicicleta compartilhada, são as lojas, oficinas de bicicletas e os estacionamentos de bicicleta, né, seja diversos tipos de estacionamentos, seja estacionamentos grandes, bicicletários grandes, ou mesmo aqueles simples suportes em um invertido que tem na rua ou em outro tipo qualquer. Além disso, o mapa também destaca algumas facilidades que podem ser úteis para o ciclista na cidade. Então, por exemplo, posto de gasolina que tenha bomba, aí aparece ali um desenho de uma bombinha, locais com banheiros de uso público, bebedouros, então são coisas ali que podem ser úteis também para os ciclistas que estão planejando os deslocamentos. Bom, e aí, melhor do que ficar só falando aqui, mostrando prints, né, eu acho que é interessante fazer uma demonstração mais prática, então vou abrir aqui o site e aí mostrar um pouco das funcionalidades, né? O endereço é ciclomapa.org.br. Então, quando ele abre, ele sempre vai abrir já em alguma cidade, no meu caso aqui está mostrando Fortaleza, porque foi a última cidade que eu abri, e aí, além do mapa de fundo, que é esse mapa escuro, né, que se eu der zoom aqui, dá para ver melhor as ruas, e aí ele vai pintar por cima das ruas ou em outros espaços, né, aonde tem cada uma das camadas, né. Se for aqui do lado esquerdo, eu vejo que, né, ele abre aqui uma etiqueta explicando o que é essa camada. Então, por exemplo, a camada proibido são vias onde é proibido pedalar, né. Trilhas são caminhos, né, que estão fora das vias, geralmente não pavimentados, mas que tem alguma sinalização que seja permitido circular de bicicleta. Vias de baixa velocidade, simplesmente qualquer via que tenha velocidade até no máximo 30 km por hora. E aí essas camadas que eu mostrei aqui, a baixa velocidade ou proibida, elas estão desligadas, né? Então aqui tem a possibilidade de ligar aqui, né? Ligar ou desligar as camadas para visualizar o que o usuário quiser. Então as calçadas compartilhadas, aquela tipologia que eu já expliquei, ciclorrotas, ciclofaixas, ciclovias, os bicicletários, né, que aqui estão os pontinhos verdes, as estações de bicicleta, os pontinhos laranja, as lojas, oficinas, os pontinhos azuis. Essas camadas que são pontos, né, eles não mostram todos na visualização quando o zoom está muito aberto, mas quando eu chego perto, você vê que aparecem mais, né, ele aparece mais pontos e muda, inclusive, o ícone, aparece os nomes dos pontos, né, mas quando eu tiro o zoom, para não ficar tão poluído, ele tem essa funcionalidade de, né, ele não popula todos, para poder melhorar a visualização. E aí você tem um campo de busca, para você buscar o que você quiser, ele vai buscar seja endereços quaisquer, seja nomes de estabelecimentos, dentre esses que estão destacados aqui. Tem a funcionalidade de mudar o mapa de fundo, então eu estou vendo o mapa de ruas escuro, e aí o outro que tem disponível é a imagem de satélite, né, as funções de arrastar, de dar zoom, de localizar o seu ponto, como tem em qualquer mapa desses mais conhecidos. Aí aqui em cima eu posso mudar a cidade, então, né, eu quero sair de Fortaleza, vou buscar outra cidade. Então vamos ver Brasília aqui. Aí quando aparece a cidade, eu vou até lá, e aí mostra os dados daquela cidade, né? E aí, em toda a cidade, além de mostrar os dados aqui, ele abre aqui do lado direito essa aba com algumas métricas, que é interessante também, quando você vê o mapa da cidade, não só você olhar e ver ali, tem ciclovia ali, tem coisa aqui e tal, mas aqui já faz uma totalização,
um algoritmo, não é uma coisa totalmente precisa, porque tem alguns critérios meio complicados para não contar coisas duplicadas, mas dá um valor bem aproximado, né? Então, ele dá a quilometragem aqui de ciclovias, de ciclofaixa, de ciclorrota, de calçada compartilhada, ele dá a contagem de cada um dos pontos de interesse, né? A quantidade de oficinas e lojas, a quantidade de estações de bicicleta compartilhada, a quantidade de bicicletários, e aí ele dá um indicador a mais, que é o PNB. O PNB, eu vou mostrar em outro slide o que, que é, mas basicamente é um cálculo que o ITDP faz para calcular a porcentagem da população que habita próximo, né, a população da cidade que habita próximo de infraestrutura cicloviária, e ainda faz alguns recortes sociais aqui, né, o PNB da população como um todo, o PNB das mulheres negras, o PNB de mulheres que tenham renda familiar de até um salário mínimo. E aí, além disso, né, criou um menu aqui para colaborar, então você pode colaborar, seja comentando aqui no próprio mapa, fazendo um comentário de alguma coisa que você acha que esteja faltando, que esteja errado, qualquer coisa do tipo, ou um link para editar no OpenStreetMap, que ele vai, essa região do mapa que você está vendo, ele vai abrir direto lá no SM, então deixa eu dar um zoom aqui na região só para mostrar. Se eu vier aqui editar, aí ele vai abrir, né, o SM em outra página, né? Teria que logar aqui e tal, mas ele já ia abrir aquela região para começar a editar. E aí, além disso, né, tem a opção aqui de ver tutoriais, tem um site uma página no site da UCB com alguns tutoriais em vídeos que foram gravados para quem quer começar a mapear, ainda não é mapeador do OSM, quer começar a aprender a mapear, tem alguns vídeos lá. E aquela que eu falei de ser muito fácil de baixar os dados. Então, tem um botão bem claro aqui, que se eu clicar, ele vai baixar o arquivo GeoJSON com todas essas feições em camadas para você usar para a finalidade que você quiser. Então, voltando aqui para a apresentação. Então, assim, mas como que funciona isso tudo? Uma explicação rápida, não vou entrar muito na parte técnica para não levar muito tempo, mas espero que dê para compreender. Então, basicamente, é como se o que está aparecendo ali no mapa fosse dividido em 3 camadas de dados, né? Então, primeiro você tem o mapa base, que é um mapa da Mapbox, né, que é gratuito, baseado também em dados do OSM, né? O que aparece nas camadas, né, que é o que a gente puxa também do OSM, são todos os dados cicloviários, então a gente puxa aquela lista de etiquetas lá e divide em camadas, e a outra camada de dados, digamos assim, são os dados de métricas que são calculados a partir dos dados na segunda camada. Né? Só um detalhe que esses dados da segunda camada, ele não puxa automaticamente assim que abre uma cidade, né? Então, cada vez que abrir uma cidade, vamos dizer, a primeira vez ele puxou os dados, mas ele não fica puxando a cada vez que abre novamente aquela cidade, exatamente porque ele usa a API do Overpass, lá do SM, e aí se ficasse fazendo requisição sempre para puxar, ia acabar estourando a cota de uso, ia dar problema. Então, o que a gente fez? Tem lá do lado do nome da cidade, tem um botãozinho lá, deixa eu até mostrar aqui novamente, ainda está aberto. Tem um botãozinho aqui, esse izinho aqui, e aí ele mostra quando foi a última atualização dessa cidade. Então, cada cidade pode estar com uma data muito diferente. Se quiser baixar dados das cidades para comparar entre si, é interessante sempre atualizar a cidade. Tem um botão aqui de atualizar, e aí ele faz essa atualização. Se eu mandar atualizar aqui, ele vai puxar os dados agora, né, de o que está lá no ASM, os dados de Brasília, para mostrar esses dados e pronto. Aí agora ele até mostra aqui quantos elementos novos foram adicionados, e aí agora ele está com o mapa bem atualizado. Eu poderia pegar de outra cidade, atualizar também para baixar o de uma, baixar o de outra e fazer a comparação, ou o trabalho, ou a análise que eu quisesse. Bom, então, né, basicamente é isso, né, a plataforma, né, utiliza os dados do SM, mostra tudo isso, e aí mostrar alguns números aqui, que a gente considera de resultados, né. A gente lançou o Ciclomapa em 2019, 18, 19, agora não tenho certeza. Então, já tiveram acessos a 320 cidades brasileiras, pessoas que escolheram 320 cidades diferentes. Ele possibilita você abrir qualquer das milhares de cidades brasileiras, mas a gente sabe que não é toda cidade que tem alguma coisa de infraestrutura cicloviária, então não é toda cidade que faz sentido você abrir, mas está aberto lá, quem quiser acessar qualquer cidade pode acessar.
É uma média de 900 usuários mensais que entram no site, mais de 300 mil page views, e a nota média, num balãozinho de feedback que tem lá, nota de 1 a 5, está com a nota média ali de 4,4 dos feedbacks, né? Além disso, a gente tenta, de vez em quando, realizar eventos, oficinas de mapeamento, dar palestra em eventos como essa, exatamente para divulgar mais, conseguir que mais gente conheça a plataforma, utilize e também dê feedback do que a gente poderia fazer a mais, do que poderia melhorar. E aí, voltando aqui para aquele indicador que já é um indicador que, vamos dizer assim, isso aqui não é direto da plataforma, mas já é um resultado do que a gente criou, possibilitou o cálculo desse indicador, que é o PNB, que é a porcentagem da população da cidade que mora perto, até 300 metros, de alguma infraestrutura cicloviária. Então, esse indicador é calculado puxando os dados das infraestruturas cicloviárias, né, que a gente filtra já do OpenStreetMap, cruza com dados do IBGE, e aí faz esse cálculo para as capitais. Então, tem aqui a lista das capitais do Brasil, na última vez que fizeram esse cálculo, né, Fortaleza tinha 48% da população, na verdade, isso aqui já tem um dado mais atual, porque eu não tinha esse gráfico aqui, mas Fortaleza já tem mais de 50%, e aí tem cidades que nem tem 1%, 0% da população que mora perto de alguma infraestrutura cicloviária. Além disso, com o cruzamento desses dados populacionais do IBGE, também dá para fazer alguns recortes sociais, né? Então, só duas curiosidades aqui, em 20 capitais, a porcentagem de mulheres negras próximas à infraestrutura é menor do que a média da população, então talvez a localização da infraestrutura, né, beneficie mais determinados setores da sociedade, assim como em 17 capitais, a porcentagem de residências com renda superior a 3 salários mínimos é 2 vezes maior, os que moram próximo da infraestrutura, é 2 vezes maior do que residências com menos de 0,5 salários mínimos. Então, também tem esse recorte aí de renda, né, em relação à localização das infraestruturas. E aí, aqui, um outro trabalho, esse trabalho aqui é um trabalho do IPEA, que também foi facilitado, não vou dizer que foi possível, né, eles provavelmente teriam recurso para fazer de qualquer jeito, mas foi facilitado com a filtragem que a gente já faz dos dados do cicloviários do SM, que é um trabalho que ele analisa o acesso a oportunidades, né, o acesso a oportunidades de trabalho, de saúde e de emprego através de transporte público, a pé e bicicleta, né, da população das cidades. Então, eles fazem isso também utilizando os dados que a gente disponibiliza. Aqui, só por curiosidade, algumas aparições na mídia aí, né, por esses anos, algumas participações em eventos, né? Então, tem alguns exemplos aí de lugares onde o ciclomapa já foi citado, onde já fizemos algum tipo de trabalho. E é isso, né? Deixar aí o link do site, o link do GitHub, toda a documentação tem uma licença que é bem permissiva em relação ao uso, né? O link da página no site da UCB, da União de Ciclistas do Brasil, onde tem os tutoriais e mais informação, e a gente tem também esse e-mail de contato, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conversar mais sobre o ciclomapa, pode mandar um e-mail aí. Então, é isso, muito obrigado.